Boa noite, investidores. Estamos aqui para mais um fechamento semanal de mercado, hoje, sexta-feira, dia 27 de setembro. Hoje com meu colega Arilton Teixeira. Bom, como tradição, vamos começar a passar para o cenário lá fora e depois a gente passa aqui para o Brasil. A semana teve bastante movimentação, né? Lá fora, a China, o governo chinês tomou algumas medidas tentando incentivar a economia. Mas basicamente as medidas estão muito focadas em incentivar o mercado de ações. Foi mais ou menos onde eles mais gastaram dinheiro, 112, 114 bilhões de dólares para financiar a recompra de ações, tanto por parte de donos das empresas quanto por parte de assets e outros agentes financeiros. Aí o resultado que nós vimos foi o mercado de ações reagiu. A pergunta é, isso aí vai repassar para a economia vai crescer? É muito duvidoso isso. Primeiro porque a China, a grande parte das famílias chinesas, eles têm a riqueza deles na forma de bens imóveis. Essa recuperação é muito pequena. Então esse efeito de riqueza que poderia vir, o mercado sobe, as famílias ficam mais ricas, gastam mais, ela deve ser pequena e a gente não vê aí possibilidade. Tem esse efeito de curto prazo, mas deve ser menor aí no longo prazo, vamos ver o que acontece. A expectativa é muito limitada. Agora vamos lá para os Estados Unidos. Os Estados Unidos também tivemos saíram os resultados, bons números. Em termos de economia, a economia aparentemente mantém o ritmo do segundo trimestre. Hoje saiu aí as estimativas do Fed de Atlanta, do crescimento do terceiro trimestre em torno de 3,1%. O crescimento do segundo trimestre foi 3% anualizado. Então, os números são bons. E veio aí a principal medida de inflação, que é o PCE, e ela veio em linha um pouquinho abaixo do esperado. Mensal 0,1, era esperado 0,2 e anual 2,2, quando esperado 2,3. Lembrem-se que a meta do Fed, meta de inflação, é 2%. Então, com esses números, o mercado tem aí possibilidade de continuar prevendo quedas futuras nos juros. E aí, obviamente, os efeitos sobre os ativos, eu passo para você aí para fazer os comentários. Pois é, né, pessoal? Lembrando que essa perspectiva que é de juros já estava nos preços, nas semanas anteriores. Então, o mercado de juros operou bem na estabilidade, o juro curto quase não se mexeu, já há uma precificação de mais 2 cortes de 0,25 ou 3 cortes de 0,25 ainda esse ano. Então, é só mais uma continuidade dessa narrativa que já era prevalecente no mercado. Tivemos uma leve inclinação na curva, O que isso quer dizer? O juros longo começou a subir um pouquinho em relação aos juros curtos, mas nada também demais. No mercado de ações, Essa história de economia continuando bem com juros caindo, é positivo. Então, os índices acionários aí operaram em alta, S&P fechando a semana com mais 0,6% de alta, Nasdaq com mais 0,9%, e o dólar, no cenário de queda de juros com a economia não tão forte, tende a operar em queda, foi isso que aconteceu, o dólar já vem operando em queda, isso frente a todas as moedas do mundo, o DXY, já vem operando em queda, caindo um pouco a cada semana, essa semana não foi diferente. O principal evento essa semana lá fora foi, de fato, um anúncio de estímulo chinês, como você disse, é a injeção de liquidez direto na bolsa, então o índice de Xangai aí subindo mais de 10% na semana, está cerca de 13%, isso obviamente também vai ter consequências para ativos domésticos, como a gente vai ver mais tarde, Também é importante ressaltar aqui, que além de dados econômicos, a gente também tem a evolução de alguns conflitos geopolíticos importantes, Principalmente lá em Israel está invadindo o Líbano, atacando bem forte o Hezbollah. Até o presente momento, desde o início da guerra, lá em outubro do ano passado até hoje, não teve grandes implicações para preços de ativos, afinal de contas são atores que não são grandes... São produtores de petróleo. Líbano também não é. Entretanto, isso aqui é uma escalada do conflito, principalmente uma milícia que é apoiada pelo Irã. O Irã, sim, é muito perigoso ele se envolver diretamente no conflito. Até o momento, isso não ocorreu, mas se ele se envolve diretamente no conflito, a gente provavelmente pode ver um petróleo aí ganhando fôlego. No contraponto, da tese altíssima do petróleo, a gente teve uma notícia no Financial Times, nada de concreto ainda, mas sobre a possibilidade da Arábia Saudita abandonar a meta de preços delas. O que isso quer dizer? A Arábia Saudita e os membros OPEC mantêm a oferta aquém do que eles têm capacidade, ou seja, eles produzem menos do que eles têm capacidade a fim de diminuir a oferta e conseguir manter o preço do petróleo mais alto artificialmente. A estratégia não vem sendo bem sucedida porque os membros fora da OPEC, principalmente Brasil e Estados Unidos, vem aumentando a oferta, então a oferta acaba ficando saudável e os membros da OPEC aqui perdendo market share, Então o petróleo aí nos últimos meses caindo bastante, mas com esses dois fatores aqui, um baixista e o outro altista,
tem que acompanhar. É isso aí. Uma necessidade de acompanhamento. Agora, passando aqui para o Brasil, Arilton, a gente também teve ato Copom, teve dados de inflação, correto? Vamos lá, é isso. Vamos começar aqui primeiro com o início da semana, que gerou bastante aí volatilidade, incerteza. Mas, mais uma vez, o governo mostrando muita fraqueza em adotar medidas para controlar o gasto. Nós tínhamos uma reunião na sexta-feira passada, e ela foi postergada para segunda, e o governo veio aquém do que o mercado espera. A situação fiscal está deteriorando, a dívida está crescendo rápido, isso é um ponto de incerteza. Quanto à economia, os números continuam muito bons, tá certo? Todos eles. Vamos lá. Saíram os dados de desemprego. Desemprego caiu de 6,8 para 6. Dados de criação de empregos, muito bem, vem em linha com o esperado, mas mostra o mercado criando empregos. Os números aí estão mostrando que a economia está forte. O que isso sinaliza para o futuro? Se a massa salarial está crescendo por duas razões, mais gente empregada e o salário está aumentando, isso significa o quê? Que o setor de serviço, que é onde você gera muito emprego, tem aí combustível para continuar crescendo. Esse é o lado bom. O lado ruim é o quê? Esse mesmo crescimento tende a pressionar a inflação. Mas a inflação, como você falou, ela se mostrou, foi bem comportada essa semana. A ata do Copom em relação a essa inflação, ela diz que foi muito dura. Ela diz, olha, nós precisamos conter a inflação. O Copom também anuncia o quê? É necessário maior cautela com a política fiscal e o governo deveria ser mais claro e direto em adotar medidas para controlar o risco fiscal e os preços dos ativos. Isso aí é o grande problema que nós temos hoje. Tá? Isso gera volatilidade. Tá? O Brasil está bem, o governo não está mal e aparentemente ele ignora. E aí os preços dos ativos eu passo para você. Pois é. Aqui no Brasil a gente está numa dinâmica bem diferente lá de fora. Lá fora todo mundo precificando corte de juros, aqui a gente ainda tem uma precificação de alta de juros. Foi o que aconteceu na semana passada, a gente teve uma alta de juros, né? Nessa semana o juro futuro curto subiu, continuou subindo. Na semana passada foi uma semana bem ruim, justamente com essa dinâmica fiscal aqui, os juros subiram na curva inteira. Essa semana a ponta longa, que precifica mais riscos fiscais, ficou mais comportada, está fechando aproximadamente nos patamares da semana passada. Agora a ponta curva continua aumentando as apostas de juros mais altos no curto prazo. Já estamos com precificação de juros no ano que vem na casa dos 12% novamente. Sinalizando inflação, muito de inflação aí, que Exato. É isso. Agora passando para a Bolsa, né? A gente teve uma semana positiva para a Bolsa, mas muito por causa justamente da notícia da China. Tá? O Ibovespa ele fechou a semana com uma alta aí nessa casa de 1,3%. Só que o IMAT, que é o índice de empresas de materiais básicos, sobe 6,8%, sendo que a Vale, uma das maiores empresas da Bolsa, subiu 11,5%. Obviamente, essas altas não têm nada a ver com o cenário doméstico, isso é reflexo aqui da notícia vindo de China e essas empresas carregaram o índice para cima praticamente sozinhas. Os outros índices têm um comportamento mais misto, teve gente subindo, teve gente caindo, mas nada demais, nada de destaque. O destaque ficou realmente aí com os materiais e a Vale, né, especificamente. O dólar estável, está fechando a semana aí basicamente igual da semana passada, dólar à vista 5,44 reais, tá? E no fim a gente acabou tendo uma semana menos volátil do que a semana passada, tanto aqui quanto lá fora, né? Mas semana que vem, obviamente, teremos dados novamente. Vamos lá, temos aí tanto internos e muito focado na parte fiscal, quanto externo no crescimento aí na força da economia americana. Então, a gente começa a semana com dados do setor público brasileiro, déficit primário aí, nominal e dívida. Isso é importante para ver como é que tá andando aí a política fiscal e os impactos sobre a dívida. De novo, nós temos, todo mundo está olhando, o mercado está olhando. O presidente do Banco Central falou que o mercado está exagerando, eu não vejo exagero. O governo aí já aumentou a dívida em torno de mais ou menos de 7% do PIB nesse ano e meio. Obviamente, se você fizer uma projeção disso, você vê o problema que nós temos. Então, ficar de olho nisso aí, logo na segunda-feira vai sair esses dados. Nos Estados Unidos, por outro lado, nós temos o quê? Nós temos dados aí do mercado de trabalho americano, mostrando como forte está a economia. Aí vai ter número de vagas em aberto e número de vagas criadas de empregos, além do desemprego. Se esses números se mantiverem ou caírem aí, é o que pode afetar o mercado, né? Se tiver uma queda de desemprego ou uma criação de emprego forte, sinaliza que o Fed vai ter que ir mais devagar aí na redução dos juros. Se vier mais fraco, sinaliza isso. E esses são os números que nós temos que seguir, que devem, com certeza, que podem fazer preço se vierem fora da expectativa de mercado.
Bom, e na semana que vem, sexta-feira, a gente volta aqui para atualizar vocês. Um bom final de semana, um bom descanso e um forte abraço a todos. É isso aí. Bom final de semana para você, Disseu. Bom final de semana a todos e até semana que vem.